Vamos para mais uma oração. Mais uma oração pelo nosso marido. Porque marido só muda com muita oração. Marido só muda com muita oração. Então estamos aqui juntos para aprender a orar pelos nossos maridos. Muito boa noite a todas. Se você ama alguma amiga que é casada, envia para ela esse convite para estar aqui orando pelo marido, porque não adianta, não é pela força do nosso braço que nós vamos trazer mudança para ninguém. É com a força das nossas orações que nós podemos tocar e transformar a vida de alguém. Então, já chama alguém aí para orar junto com a gente, que a palavra de Deus diz: quando 2 ou mais pessoas estão reunidas no nome dele, ele já se faz presente, né? Para quem não sabe, eu estou orando esse livro, O Poder da Esposa que Ora, Mensagens de Fé. Já estou recebido muitas mensagens de pessoas que estão amando aprender a orar pelo marido, que não sabiam como orar pelo seu marido antes. E agora já tem uma direção. Claro que depois você começa a se familiarizar, ficar íntima de Deus, aí você já começa a orar de todo o seu coração. Você nem vai mais precisar do livro. O livro é só para te dar uma ideia de como você deve orar. Porque eu escrevo cartas para Deus e eu escrevo cartas assim, detalhando tudo que eu quero, tudo que eu preciso. E inclusive, gente, o tema da oração de hoje, eu confesso que é um assunto que eu preciso muito, sabe? Tá orando por isso. Porque é um assunto que pode machucar muito o cônjuge se a gente não souber equilibrar essa situação de hoje. Então, eu vou te dar mais 1 minuto para, por favor, enviar essa live para alguém. Para uma amiga, para uma vizinha, para alguém que você sabe que precisa orar pelo casamento dela. Tá certo? Muito obrigada por todas as manifestações de carinho de vocês. Eu tô aqui exatamente porque eu também tenho esse carinho por vocês. Eu quero que a vida de vocês sejam transformados, o casamento seja um lugar seguro, porque na verdade, gente, casamento é um campo de batalha, né? É um campo de batalha espiritual e é um campo que nós só conseguimos vencer com a arma espiritual, que é a palavra de Deus. Então vamos lá? Vamos lá. Olha só, uma coisa interessante que eu aprendo com a Stormy. Obrigada. Eu aprendo com a Stormy que ela só entra na presença de Deus usando um versículo da Bíblia. Ela utiliza um versículo como para lembrar assim, né? O Senhor, o meu pedido está de acordo com a tua palavra. É como se fosse para ela dizer para Deus, né? O que eu estou te pedindo não está fora da sua palavra. O que eu estou pedindo ao Senhor está dentro da sua palavra. Então ela se fortalece tomando posse desse versículo, tá? O tema de hoje nós estamos na página 34, para quem tem o livro. Capítulo 9, o tema de hoje é quando nós precisamos quebrar o silêncio. Vamos lá? Repetir? Quando nós precisamos quebrar o silêncio. Tem um silêncio, gente, que é um silêncio de sabedoria, né? Quando a gente se cala na hora certa. Mas também tem um silêncio de tolice,
que é o silêncio que a gente quer dar uma rebanada, se calar, se trancar no quarto e rejeitar o cônjuge. Aí esse silêncio de meninice, esse silêncio de imaturidade, a gente tem que tomar muito cuidado com o silêncio da tolice. Uma coisa é o silêncio da sabedoria, que você se cala ali para não acontecer uma discussão, ou então você se cala ali só para eu vou entregar isso aqui só para Deus mesmo. Mas tem o silêncio da tolice. O silêncio da tolice, ela é um silêncio que traz rejeição para o cônjuge. É um silêncio que é de mimimi, de imaturidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de silêncio, né? Que é tipo uma rebanada na cara da pessoa. Né? Então, eu, por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu já aprendi aqui dentro do meu casamento que eu não posso ter esse tipo de silêncio, sabe? Porque o meu marido, ele tem uma dor muito grande da rejeição, né? Porque rejeitaram ele muito, né? Então, ele é como se, assim, ele não aguenta mais ser rejeitado. Ele não suporta a dor da rejeição. E eu até falei isso nos meus stories ontem, né? Que parece que, assim, quanto mais você tem essa raiz da rejeição, mais o diabo vai usar pessoas para querer rejeitar você. Quem o diabo puder usar para rejeitar quem tem a raiz da rejeição, ele vai usar. Porque ele gosta de ficar mexendo na ferida para você nunca ser curado. Então, toma muito cuidado se você tem essa raiz da rejeição, né? Então, se por acaso seu marido... É aqui, gente, esse livro aqui, ó. Para quem não sabe, ó, é esse livro. A diferença é O Poder da Esposa que Ora, mensagens de fé, tá? Tem que ter essas mensagens de fé. Esse laranja aqui. Não é outro, só tem esse. Esse é o único, tá? Então, você toma muito cuidado, sabe? Para quando você estiver chateada. Olha a minha amiga Nathalie aqui. Um dia nós vamos ler o livro dela aqui também. Quando você estiver chateada com seu esposo, né? Você não ficar cutucando essa raiz de rejeição que ele pode ter dentro dele, né? Então, já se trabalha para você não rejeitar, sabe? Então, quando eu tô chateada, então quando acontece alguma coisa, eu já coloco na minha cabeça. Eu não posso reagir com o silêncio que rejeita. Não posso. Com o silêncio que rejeita o cônjuge, não é uma opção. Não é uma opção, tá certo? Então vamos ver o que ela fala sobre isso. O versículo que ela usa é o Salmo 94:17. Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. O versículo acima refere-se a defender o que é certo e a não permanecer em silêncio, permitindo que algo injusto aconteça. Há ocasiões no casamento em que você também não pode permanecer em silêncio. Quando permitem que o silêncio persista, o marido e a mulher permitem também que uma distância se desenvolva entre eles a ponto de transformar-se num abismo. Tá vendo aí o perigo do silêncio, o silêncio tolo, né? Não é o silêncio da sabedoria, né? É o silêncio de rejeição, é o silêncio de mimimi. Porque Deus conhece o nosso coração, gente. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe quando o silêncio é de querer causar uma vingança, de querer fazer um ensinamento na vida do marido por meio do silêncio. Gente, muito cuidado, porque esse silêncio é perigoso e pode construir um muro na vida do casal. Quando vocês permitem que o silêncio persista, permitem também que uma distância se desenvolva entre
eles a ponto de transformar-se num abismo. Por exemplo, pode haver ocasiões no casamento em que não conversar por uns tempos é mais seguro e mais agradável que conversar. Porque o simples fato de falar um com o outro sobre qualquer assunto poderá provocar uma grande discussão. Nessas circunstâncias, não vale a pena conversar. Né? Assim, se estão os dois muito irados, né, muito chateados, realmente só avisa, né? Assim, por favor, eu posso sim ter um tempo para pensar, né? Vou orar um pouco, porque eu não quero continuar essa conversa com a gente exaltado desse jeito, tá? O problema é que, embora a falta de diálogo seja um paliativo até que os ânimos se acalmem, essa separação silenciosa poderá transformar-se em algo maior e mais perigoso, se for exageradamente prolongada. Esses silêncios propositais também ocorrem quando um dos cônjuges está tentando proteger-se de ser agredido com palavras. Se eu não disser nada, vou evitar cenas de agressividade. Ou em razão de egoísmo. Se eu não puder vencer essa discussão, não vou dizer nada porque sei que tenho razão. Ou imaturidade. Não vou conversar com ela só para castigá-la. Seja qual for o motivo, o silêncio continuado não agrada ao Senhor. Eu tenho alguém dizendo aqui, o silêncio ajudou a acabar com o meu casamento. Nossa, é muito forte, gente. Olha, lê aí, ela tá escrevendo. Seja qual for o motivo, o silêncio continuado não agrada ao Senhor. Se você sentir que as garras do silêncio estão querendo tomar conta do seu casamento, ore imediatamente para que Deus os ajude a interromper esse ciclo. Se apenas uma pessoa estiver determinada a não falar com a outra, ore para que Deus derrube essa prisão da vontade humana. A opressão na qual você se sente presa a todo instante poderá sim transformar-se em cadeias. Ore para que esse silêncio se dissolva com a presença do fogo do Espírito Santo, capaz de derreter barras de aço. Ele pode derrubar qualquer muro, até mesmo o muro de um parceiro calado. Muito forte, né, gente? Esse assunto é um assunto muito forte. É um assunto, assim, muito sério. Né? Porque quando a tolice entra na vida do casal, né? Entra esse silêncio aí de eu vou dar uma lição nela, vou ficar calada, então vou dar uma lição nele, vou ficar calada para ver se ele entende que eu não gostei dessa brincadeira, que eu não gostei dessa piada, então que eu não gostei disso. Isso não agrada ao Senhor. Esse tipo de silêncio não agrada. Tá entendendo? Eu não sei se você também é como eu, né? Às vezes a mulher, quando ela é ofendida, quando a mulher ela é ofendida, ela quer tipo rejeitar o homem, né? Para que ele venha pedir perdão, para que ele venha entender que ela se machucou, aí ela se tranca num quarto, até se tranca no quarto da criança, né? Querendo dar um show de mimimice. E aí, gente, o diabo entra. O diabo entra nesse espaço aí. O diabo entra nesse silêncio aí. E às vezes, né, o nosso marido, né, já vem com uma raiz de rejeição, ó, de criança, ou de adolescência, ou de um relacionamento que ele teve, né? E aí, quando você usa esse silêncio aí para querer dar uma lição no marido, uma lição sem sabedoria, aí o diabo entra para mentir mais ainda no ouvido dele, né? Então, eu já aprendi que eu não posso usar esse tipo de silêncio. Então, quando eu tô chateada, gente, eu já falo logo, qualquer outra reação, menos o silêncio que rejeita. Não adianta.
O silêncio que vou ficar na presença da pessoa, mas não vou fazer a comida que tem que fazer, vou servir o que tem que servir, mas esse negócio de se trancar, ficar de mimimi, nananã, tá entendendo? Aí o diabo entra, né? E às vezes até usa alguém nessa hora pra consolar o teu marido. Porque você tá, nossa, você tá chateado? Você tá diferente? Você quer se abrir comigo? Não dão essa brecha, gente. Não dão. Vence aí a tua mimimice e quebra esse silêncio aí. Não fica em silêncio. Então, vamos para a oração. Eu vou orar pelo meu marido e você ora pelo seu. Verdade, dormindo com o filho para mostrar que tá com raiva. Como punição mesmo. Por favor, gente, não faz isso. Não sai do teu lugar, não sai da tua posição. Não vai dormir com ninguém, não vai dormir na sala, não dá esse espaço, tá entendendo? Não dá. Fica ali, quietinha, mas fica perto, sabe? Respira fundo, vai se acalmando, mas não deixa a mimimice entrar. Vamos lá para a oração, tá? Senhor, sempre que houver um silêncio proposital e duradouro entre meu marido e eu, e isso estiver erguendo um muro entre nós e provocando afastamento, oro para que derrubes esse muro. Sei que isso não é do teu agrado, porque desejas que sejamos um só. Derrete a dureza do nosso coração e cura as feridas que nos mantêm afastados um do outro como forma de autoproteção. Leva embora nossas tentativas de castigar um ao outro por meio do silêncio. Meu Deus, que forte. Ajuda-nos a vencer o egoísmo, que sejamos tão cheios do teu espírito a ponto de esquecer que concordamos silenciosamente em não conversar um com o outro. Suplico também que quando um de nós decidir evitar o diálogo, mesmo nas ocasiões em que não paramos de falar completamente, mas conversamos o mínimo necessário para levar a vida adiante, nos livre de querer prosseguir nessa falta deplorável de compaixão e amor. Ajuda-nos a confiar um no outro a ponto de compartilhar pensamentos e sentimentos de maneira calma e confiante. Se um de nós for temperamental e zangar-se com facilidade, oro para que reprimas essa rebeldia e condenes o espírito que a acolhe. Dissolve o silêncio que nos separa e enche-nos com teu espírito de amor, paz e união. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha, gente. Nossa, que oração importante, viu? Que essa oração de hoje foi muito importante, sabe? Realmente, olha a palavra que ela usa, né? Senhor, quebra o coração endurecido, né? Queima, né, o orgulho, né? Por causa desse silêncio que tá entrando, né, dentro do casamento. E, gente, se o silêncio entrar, a rejeição, né, entra, aí vai diminuindo, sabe o quê? A capacidade de amizade dos dois, né? Porque, gente, o que na verdade segura um casamento é a amizade. É a amizade que segura um casamento até o pra sempre, né? Hoje os meus sogros têm 56 anos de casados. Gente, 56 anos de casado, o que eles estão curtindo hoje é a amizade. Eles estão curtindo a amizade, eles riem juntos, eles cozinham juntos, eles só têm um ao outro, eles conversam, né? Então, se a gente for sábia, a gente não deixa o silêncio quebrar a nossa amizade. Não deixa a gente quebrar esse vínculo de amizade, né?
E é bom a gente aprender sempre a depender do Senhor, sabe? Sempre quando a gente quer ter uma reação infantil, quer ter uma reação, né, que rejeita, como alguém escreveu aqui, né? Vou dormir no quarto do meu filho para mostrar que eu estou chateada, né? Isso é uma atitude muito imatura, né? E uma atitude que dá espaço para o diabo, né? Então, quando a gente quer tomar essa decisão, que também, né, é uma decisão comum, né? Toda mulher tem esse lado, né, de mimimi, tem esse lado de querer ser adulada, esse lado de querer ser bajulada, quiserem me fazer carinho, né? Ora ao Senhor, Senhor, supre isso no meu coração, mas não deixa eu estragar a minha amizade com meu marido, com a minha imaturidade. Então, não é que você não pode se sentir, e não é para você, se sentir menor do que outras mulheres aqui. Porque acredito que a maioria que está aqui, às vezes sente vontade, sim, né, de recuar, de rejeitar para poder ser entendida, ou pensar que está passando uma lição, né? Nós somos todas muito parecidas, né, nós mulheres. Mas o que faz a diferença é que quando a gente entra na presença de Jesus, entregando essa tolice para Ele, o Espírito Santo vem e manda a tolice embora, sim. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando a gente teme ao Senhor, quando a gente para na presença de Jesus e diz: Senhor, segura aqui essa raiva, segura esse meu desejo aqui de dar uma lição, esfregar na cara desse homem, esse ensinamento. Gente, olha, nós não vamos conseguir ensinar nada com a força do nosso braço e com a força da nossa atitude. Nós vamos ensinar muito mais quando a gente confia na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que quem convence o homem do seu erro, quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Então, quando nós recorremos ao lugar certo, quando nós recorremos à pessoa certa, que é a pessoa do Espírito Santo, acredite, Ele faz na nossa vida. Ele faz em nós e Ele faz por nós. Eu lembro muito, uma vez, acho que eu até já falei aqui, né, que eu quis ensinar o Jeff alguma coisa, eu quis dar a ele alguma opinião e ele não aceitou a minha opinião e eu quis ficar chateada porque ele não aceitou a minha opinião, né? Então, e aí eu vi que eu estava querendo controlar, na verdade, né? Eu não estava querendo só orientar. Eu estava querendo controlar quando a nossa opinião quer se fazer valer. Então, eu recuei. Fui na presença de Deus. Falei com o Espírito Santo, né? Escrevi a minha carta para Jesus bem rapidinho ali. E quando eu escrevi a minha carta para Jesus, o Espírito Santo falou assim: volte lá e peça perdão a Ele por não só querer orientar, mas porque querer controlar o seu conselho na vida dele. E aí, foi muito rápido, gente. Eu só ia ter esse entendimento se eu tivesse entrado na presença de Deus. Porque se eu não tivesse entrado na presença de Deus, meu coração ia endurecer e eu ia ficar: ele não aceitou minha opinião, ele não aceitou o meu conselho, que é o melhor para ele, né? Essas coisas que mulher, né, adora fazer. Aí eu voltei e falei assim, né, Jeff, eu queria te pedir perdão, porque eu tava querendo te dar a minha opinião, que é um modo de te proteger, mas eu ultrapassei. Eu quis controlar. Eu não quis só te orientar. Eu queria que o meu conselho fosse de goela abaixo a você. Ele ficou, gente, assim, tão surpreso pela velocidade que eu pedi perdão a ele, porque aí quando eu pedi perdão, eu envergonhei o diabo, eu envergonhei as cadeias do silêncio. Então o que eu tô querendo dizer aqui? Se você tiver humildade para entrar na presença de Deus,
Deus vai te dar humildade, talvez para você pedir perdão primeiro. Não é porque você deixou de ter a razão, entende? Mas o que é que importa? A gente tem a razão, mas a nossa casa, nosso casamento está se quebrando. O que é que adianta ter a razão? Ai, mas o meu conselho foi o melhor. Olha, ele vai ver que isso vai dar errado. O que é que adianta a gente ter a razão se a gente está perdendo o coração do nosso marido? Se a gente está perdendo o coração daquela pessoa? Né? Então é melhor a gente engolir um pouco a razão e continuar conquistando a pessoa com a amizade, que uma hora, quem sabe, a gente falando direito, comunicando direito e orando também, né, para que Deus traga o entendimento, as coisas vão se reverter a nosso favor. E de fato, gente, quando eu pedi perdão para ele disse assim: nossa, eu não esperava que você fosse me pedir perdão tão rápido. Então vamos sentar aqui, vamos conversar direito para eu poder entender a sua visão. Ele fez isso. Deixa eu entender, deixa eu entender o que é que você está entendendo aí disso. Então eu pude explicar com calma, sem querer controlar a situação. E aí sabe o que aconteceu no final? Porque eu tive uma boa comunicação, ele acatou o que eu falei. Mas se o homem se sentir que nós estamos querendo fazer algo com a força do nosso braço, eles não vão aceitar. Porque o homem, Deus deu a ele o instinto de leão. Eles têm que pensar que estão reinando, né? Então, a gente não pode confrontar o homem. Isso aí tá errado. Se tu for fazer isso aí, vai dar errado. Não pode ser assim, entendeu? Então, eu queria terminar esse capítulo de hoje, dessa oração, né? Contra o silêncio. O silêncio que traz muros dentro do relacionamento. Dizendo assim, ó, se você conseguir um nível de intimidade com Deus, um nível de comunhão com Deus, Ele vai te dar humildade até para você pedir perdão primeiro. E você acabar com a gritaria, com a discussão, não porque você não tenha razão, mas é porque você é uma mulher que prefere a paz. Tá bom? Porque nós somos pacificadoras, nós somos auxiliadoras, nós somos mulheres sábias. E nós vamos sair daqui mais maduras, em nome de Jesus. Que o meu objetivo é ter casadas posicionadas. Tá bom? Um beijo, boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês. Não fica só nisso aqui, isso aqui é só para te dar um gostinho de orar mais. Entra em níveis mais fortes de oração com seu marido. Escreve cartas para Deus falando do que você deseja que mude no seu casamento, do que você deseja que aconteça na sua vida emocional. Não fica só por aqui. Vai mais fundo no Senhor, tá bom? Beijo, boa noite. Eu creio que a tua vida emocional, que o teu casamento, o meu casamento, vai estar completamente seguro na presença de Jesus. Boa noite.